No vídeo de hoje, vamos falar sobre fundos imobiliários. Quais as diferenças entre fundos imobiliários no Brasil, no exterior, e vou começar falando sobre por que é legal para o investidor financeiro iniciante investir em fundos imobiliários. Então é assim, o brasileiro ele está acostumado a ver, sempre tem algum parente, o pessoal obviamente que tem uma condição melhor, tem um parente ou a própria pessoa já tem um segundo imóvelzinho ali, um apartamento pequeno, que ele usa para alugar, para viver uma renda. Então geralmente o pessoal que está se aposentando ali já tem um patrimôniozinho acumulado e usa o aluguel como forma de complementar a aposentadoria. Então já faz parte da cultura do brasileiro essa história de você ter o seu patrimônio, alugar ele e ter um rendimento mensal. Isso aí é fácil das pessoas entenderem e se acostumarem com isso. E o fundo imobiliário nada mais é do que o mesmo processo. A única diferença é que, ao invés de você ser o único proprietário do imóvel, você faz parte de um grupo grande de pessoas que detém um imóvel e aluga esse imóvel. E por que é legal para o investidor iniciante começar pelos fundos imobiliários? Obviamente, aí depois de fazer reserva de emergência e todos aqueles passos que a gente já discutiu em outros vídeos aqui, né? Eu vou deixar na descrição alguns vídeos sobre esse passo a passo inicial ali dos investimentos, né? Mas para quem já tem ali uma reservinha de emergência, já tem algum CDB, alguma renda fixa, e está querendo dar os primeiros passos aí na renda variável, eu acho que o fundo imobiliário é muito legal, porque ele replica um pouco esse modelo que a gente falou agora há pouco do aluguel do imóvel próprio, e você tem a opção de também já ter um retorno mais imediato, né? Todo mês você vai receber um dinheirinho ali na sua conta referente aos aluguéis, sem ter que se desfazer do seu capital principal. Quando você investe num fundo de renda fixa, por exemplo, você até vê o seu dinheiro aumentando todo dia. Lá você entra, consulta o saldo, ele está aumentando, mas se você tirar aquilo lá, dá a sensação que você está tirando o seu capital principal, que no fundo pode acontecer. Se você tirar aí um montante acima dos juros recebido, você efetivamente vai estar retirando, desculpe, o seu capital principal, né? E o fundo imobiliário não tem isso, né? As suas cotas estão preservadas e você vai já ter um retorno ali. Então, a sensação para quem está começando é muito boa. Você já vê o retorno daquele seu esforço imediatamente, né? Eu não vou falar especificamente sobre os fundos imobiliários do Brasil aqui nesse vídeo. Tem outros vídeos no canal sobre isso, vou deixar no link também. Mas a ideia aqui é comparar os fundos imobiliários do Brasil com o exterior. Então, no Brasil, são os chamados FIs, né, Fundos de Investimento Imobiliário, que funcionam desse jeito que a gente conversou agora. E lá fora tem os REITs, que são basicamente a mesma coisa. A constituição jurídica é um pouco diferente, mas o funcionamento é muito parecido. São fundos que investem em imóveis, lá fora, nos Estados Unidos principalmente, mas existem fundos globais também, que investem na Europa, até no Brasil, empresas americanas que investem em imóveis aqui no Brasil. Aí no Brasil, na verdade, né? Estou aqui em Portugal. E a gente tem falado aqui muito no canal de mandar o dinheiro para fora, de diversificar geograficamente os investimentos. Então é legal falar um pouco aqui sobre os REITs também e comparação deles com os FIIs no Brasil. Qual que é a principal diferença entre eles? A principal diferença é em relação aos rendimentos. O que acontece? Nos FIIs, pela legislação brasileira, o FII tem que distribuir 95% do caixa, do lucro caixa, para os cotistas. Então, vamos supor, um fundo, ele recebeu R$1 milhão de aluguel, né, no semestre, e desses 1.950.000, ele vai ter que distribuir entre os cotistas. É o dinheiro que sobrou ali, do dinheiro que sobrou no caixa. Ao passo que nos REITs, eles têm que distribuir, são obrigados a distribuir 90% e não 95% do lucro contábil anualmente. Então, os FIIs é distribuição semestral, no mínimo, os REITs é distribuição anual, no mínimo. Os FIIs, 95% do lucro caixa e os REITs, 90% do lucro contábil. Qual que é a diferença entre os dois? Imagina, o lucro caixa é o dinheiro que sobrou no caixa mesmo. Você recebeu 1 milhão, gastou 50 mil, sobrou 950. Então, esses 950 você tem que distribuir. No caso dos REITs, é 90% do lucro contábil. Qual que é a diferença?
O lucro contábil você pode deduzir a amortização. Então, vamos supor, você compra um computador, uma mesa de escritório e pagou lá mil dólares nesses itens aí. Então, a legislação fala que a cada ano, por exemplo, você pode depreciar 10%. Então, é como se você jogasse 10% de 1.000 é 100, como se todo ano você jogasse 100 dólares de custo na sua contabilidade, e esse dinheiro você não precisa dividir entre os cotistas. Só que esses 100 dólares de custo, na verdade, não é um dinheiro que você gastou para dar manutenção àquilo, é simplesmente uma depreciação contábil. Que a contabilidade entende que daqui a 10 anos, vamos supor, aquele computador vai estar obsoleto, aquela mesa já vai estar estragada, então é um dinheiro que você desconta ao longo dos anos para poder comprar uma mesa nova, um computador novo. Esse é o conceito da depreciação. Então, qual que é a jogada aqui? Como essa depreciação não é um gasto efetivo, sobra mais dinheiro no caixa do REIT. E o que ele faz com esse dinheiro que ele sobra? Ele compra novos imóveis. Os fundos imobiliários do Brasil, eles praticamente não conseguem comprar, não conseguem expandir, porque todo o dinheiro que sobra, ele é obrigado a distribuir entre os cotistas. Então, por um lado, tem uma vantagem, que você tem um rendimento mensal maior. Por outro lado, o valor da sua cota tende a não aumentar muito com o tempo, porque o fundo ele não cresce. Ele só cresce através de novas emissões. Ele lança novas cotas e com isso capta mais pessoas. O fundo cresce, mas no fundo a sua fatia do bolo diminui. Então, no final das contas, acontece, não muda muita coisa. Fica elas por elas. Nos REITs você recebe menos mensalmente, ou trimestralmente, ou até anualmente, né? Mas em contrapartida sua valorização da cota ao longo dos anos é muito maior. Outra diferença principal é a exposição geográfica. Enquanto os FIIs eles estão praticamente restritos ao Brasil, os REITs eles não têm restrição geográfica. Podem ser REITs que investem em imóveis no mundo todo. Alguns são realmente concentrados nos Estados Unidos, mas existe uma grande leque de opções aí de REITs disponíveis que investem no mundo todo. Então, é legal porque você consegue ter uma diversificação geográfica grande também, você não fica concentrado num único país, né? Outra diferença muito importante é com relação à diversificação dos imóveis. Os FIIs no Brasil, eles têm praticamente 4 categorias diferentes, né? As lajes corporativas, os shoppings, os galpões logísticos, que são aqueles galpões que a gente vê na beira das estradas aí, né, dos grandes redes de varejo ou e-commerce mesmo. E os fundos de papel, que são fundos que investem em CRI, LCI, em investimento para financiamento de construções, por exemplo, de grandes obras. Já os REITs, eles têm uma diversificação muito maior. Além desses 4 grupos aí que eu já citei, você tem, por exemplo, REITs específicos em data center, REITs para torre de celular, inclusive é um dos maiores REITs dos Estados Unidos, é o AMT, que ele investe somente em torres de comunicação, não só nos Estados Unidos, mas no país todo, em vários países do globo, né? Inclusive no Brasil ele tem uma parte também. Tem também REITs de hospitais, de hotéis, até outdoor em ônibus, eles têm um REIT sabe aquelas propagandas que ficam do lado de fora do ônibus, assim? Tem um REIT só para aquilo lá. Aqueles letreiros na Times Square, lá em Nova York, que a gente vê nas fotos, aqueles letreiros todos coloridos, aquilo é um REIT também. Então, assim, a diversificação dos REITs é muito maior. Outra diferença ainda entre eles é com relação à liquidez. Apesar dos FIIs estarem crescendo no Brasil, hoje é razoavelmente tranquilo de negociar na bolsa, comprar, vender. Os principais REITs ali têm um volume de negociação bem legal, assim. Mas nada se compara aos REITs, que a bolsa americana é 1 zilhão de vezes maior do que a bolsa brasileira, então a liquidez ali é incomparável, né? E finalmente, a última diferença que eu gostaria de comentar com vocês é com relação ao acesso a esses papéis. Os FIIs, para os brasileiros, é muito mais fácil, porque obviamente está no mercado local, então pela bolsa de valores você consegue comprar e vender tranquilamente. Qualquer corretora hoje no Brasil
tem acesso a B3 para comprar esses títulos, né? Os REITs, para quem está focado no mercado brasileiro, existem muito poucas opções, que são os BDRs, que além de terem uma liquidez menor do que os FIIs ainda, você acaba não se isolando do Brasil totalmente, né? Acaba ficando ainda dependente ainda fica exposto ao mercado brasileiro. Então, concluindo esse vídeo, a gente sempre fala aqui que é muito importante cada vez mais a gente diversificar os investimentos de forma geográfica, não só investir no Brasil, mas mandar esse dinheiro para fora e começar a colocar um pé, né, nos mercados internacionais, nomeadamente nos Estados Unidos, né? E o REIT é uma forma muito legal de começar a construir esse conhecimento sobre o mercado americano. Eu já tive bastante fundo imobiliário na minha carteira, mas ao longo dos anos eu fui vendendo e trocando isso por REITs. Hoje ainda tenho bastante REITs na minha carteira, não tanto quanto antes, porque eu vendi por conta do imóvel que eu comprei aqui em Portugal, mas ainda tenho, uma parcela significativa da minha carteira são os REITs. Então é isso, acho que vale a pena estudar. De novo, não é nenhuma indicação de investimento, não quero falar de nenhum ativo específico aqui, mas estudem sobre os REITs, acho que vale a pena adquirir esse conhecimento e fazer esse movimento de conhecer. Investe ali um pouquinho, vai pondo os pés devagar, vai mandando o dinheiro aos poucos para os Estados Unidos e vai aprendendo. Acho que vale a pena. No longo prazo, os REITs tendem a crescer muito mais do que os fundos imobiliários. Se você tem alguma dúvida, ainda ficou alguma coisa, quer que eu comente um assunto específico sobre esse tema, deixa aí nos comentários, eu respondo todos eles. O canal ainda é pequeno, então eu consigo fazer essa gestão. Aproveita essa disponibilidade aí, vamos trocar uma ideia aí embaixo. E se gostou desse vídeo, deixa o joinha, isso ajuda bastante a gente a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Eu acho que educação financeira é um tema muito importante para o brasileiro, né? Ok? Obrigado pela audiência e até a próxima.